Olá, meu nome é Lili Min, sejam bem-vindos ao curso Ética, Valores e Saúde na Escola. Estamos na disciplina de Neurociências, Doenças Neurológicas. Essa é a segunda aula, dando a continuidade à primeira, que a doutora Paula já falou sobre o histórico das neurociências. E eu estarei agora abordando sobre como o sistema nervoso é organizado. Então, o roteiro da nossa aula versará sobre sistema nervoso periférico, sistema nervoso central e quais são as unidades básicas de funcionamento. Então, para começar, nós temos o sistema nervoso, em que ela é dividida em sistema nervoso central e periférico. Então, vamos começar falando sobre o sistema nervoso periférico. O que vem a ser o sistema nervoso periférico? Basicamente, é uma rede intrincada de neurônios que conecta vários receptores que recebem sinais provenientes do meio ambiente, do meio externo, e tentam integrar, levar esses impulsos, essas informações para o sistema nervoso, onde essas informações são integradas. O sistema nervoso periférico, ela pode ser advinda diretamente do crânio, fazendo o que a gente chama de nervos cranianos, ou saindo, entrando por nervos periféricos que vão adentrar na medula espinhal. O sistema nervoso central, no caso, ela é composta, sobretudo, então, pelo cerebelo, pelo cérebro e pela medula espinhal. O cérebro. Bom, todo mundo fala muito sobre o cérebro, afinal, o que o cérebro faz? Ela basicamente é o órgão mestre do sistema nervoso, em que ela recebe as informações, ela administra essas informações, dando a interpretação dela e dando resposta a essas informações que são provenientes do meio externo. Então, além de receber, processar e devolver essas informações, ela também desempenha controle vital no nosso organismo. Aqui está um exemplo de um boneco que nós estaremos falando a posteriori, né, num dos materiais didáticos. Vocês vão poder ver com mais detalhe o interior desse modelo, em que nós podemos mostrar diferentes partes do cérebro. E o cérebro, ela está dentro de uma estrutura fechada, que é o crânio. Então, abrindo, digamos, o espaço do crânio, você vai encontrar o cérebro. A grosso modo, você vai ver que o cérebro ele tem dois hemisférios, né, dividido em um em cada lado. E ela é cheia de digamos, reentrâncias. Porque, afinal, a natureza fez com que o cérebro fosse todo, digamos, enrugado, por assim dizer. Né? Dado o fato de que, se nós colocássemos o cérebro do jeito que ela é, totalmente esticado, liso, nós não conseguiríamos colocar num espaço tão pequeno. De fato, se fôssemos espalhar o cérebro, ela ocuparia 10 vezes o tamanho da estrutura dela. Então, a natureza foi muito sábia para tentar acomodá-la num espaço tão confinado, de dobrar sobre ela. Então, essa é uma das motivos do que a gente vê o cérebro totalmente retorcido. E aqui, vocês podem ver num corte, digamos, quando corta o cérebro no meio dela, você vai ver os dois hemisférios, o hemisfério direito e esquerdo, que a princípio, se vocês atentarem bem, ela não tem uma diferença muito grande entre elas em termos de estrutura, de anatomia, que é bastante simétrico no caso. Entretanto, a gente sabe que as funções delas são muito diferentes, né? Do hemisfério direito, ela é mais para a questão do raciocínio, mais para reconhecimento de face, mais reconhecimento de cores, enquanto que o hemisfério esquerdo, ela é certamente muito mais verbal, né? A gente vai fazer um experimento com você aqui, né? Então presta atenção na próxima slide. O que eu quero que você faça é você olha para o texto e diga a cor e não as palavras. Vamos tentar? Então, vamos ler as palavras, falar as cores e não as palavras. Da esquerda para a direita, como se você fosse ler um texto. Então, vamos lá? Está conseguindo? Nessa altura, acredito que você, como eu, tivemos grandes dificuldades em fazer essa tarefa que, a princípio, parece ser tão simples, né?
basicamente você falar a cor e não a palavra. Mas por que nós acabamos tendo dificuldades em desempenhar essa tarefa? Dado o fato de que o hemisfério direito, ela reconhece mais a questão das cores, né? Enquanto que o hemisfério esquerdo, ela reconhece muito mais a questão verbal, né? A parte da linguagem. O que você está pedindo para fazer é você falar a cor, só que automaticamente o teu cérebro vai querer falar a palavra. Então entra num certo grau de conflito entre o hemisfério direito versus esquerdo. Aqui está um exemplo claro de que existe uma certa diferença de especialização entre os lados. Mas existe certa especialização para diferentes partes do cérebro? Então, aqui está um desenho esquemático dos lobos cerebrais, quer dizer, o cérebro também pode ser subdividido em várias outras regiões. No caso, o lobo frontal, que está em verde, lobo parietal, que está em amarelo, lobo temporal, que está em azul, e lobo occipital, que está vermelho. E cada uma dessas vão desempenhar diferentes funções. No caso do lobo frontal, ela vai ser responsável por funções cognitivas, antecipação do pensamento, os movimentos. O lobo parietal vai ser responsável pelo processamento de sensações táteis, a imagem corporal, localização espacial. O lobo temporal, que é uma região muito importante para a questão da aprendizagem, onde tem estruturas que nem hipocampo, que são estruturas muito responsáveis pela questão da memória, e a região occipital, que é responsável pela parte da visão. Vocês devem estar se perguntando, né, olhando, e aquela estruturazinha embaixo, marrom, que se tem, né? O que é aquilo? Bom, aquilo é o cerebelo. O cerebelo, ela quer dizer o pequeno cérebro, né, que fica localizada na posição posterior, e ela tem sido estudada ao longo do tempo com menor ênfase, mas não que ela não tenha importância. De fato, ela é uma estrutura muito importante, principalmente no controle da motilidade, da motricidade, dos movimentos. Mas existe evidência que também ela desempenha funções muito importantes na questão da aprendizagem. E agora, e a medula espinhal? Então, a medula espinhal, ela é uma estrutura longa, afilada, como vocês podem ver, e que vai desde o crânio até a porção lá inferior, né, já da coluna, e que lá dentro tem o que a gente chama de medula espinhal. E lá, essa medula espinhal, ela leva os impulsos tanto da periferia, onde junta através dos nervos periféricos, levando as informações até o cérebro, bem como o cérebro envia as informações necessárias, ou os comandos necessários para a parte periférica, como para mexer a mão, para eu estar falando, para estar caminhando. Então isso aqui é muito importante, pois dentro da estrutura da medula espinhal, como vocês podem ver aqui, ela tem vários feixes nervosos que descem e sobem. Então é um grande feixe de nervos em que há um trânsito muito intenso de informações. E aqui vocês já devem ter visto ou escutar no noticiário, a pessoa que tem um trauma medular acaba ficando paraplégica, né, ou tetraplégica, conforme a altura da lesão da medula. Então, se é uma lesão que corta as informações da altura da barriga, digamos, o membro inferior da pessoa não vai estar funcionando, porque o cérebro não consegue enviar as informações, os comandos de movimentar as pernas. Ou se essa lesão for muito mais alta, na altura do pescoço, o que acontece? Os braços não vão conseguir mexer tão pouco as pernas. Então, o que chama-se um quadro de tetraplegia. Então, isso acontece, infelizmente, no caso de acidentes automobilísticos, né, em que existem traumas, digamos, medulares, e a pessoa pode ficar, então, paralisada. E o que vem a ser uma unidade de funcionamento do sistema nervoso? Então, são a unidade básica. A Paula já mencionou anteriormente, né, que existem as células, né, que compõem
o sistema nervoso, que é o neurônio. Existem vários tipos de neurônios e elas são células bastante especializadas e que desempenham funções diversas no sistema nervoso, produzindo desde substâncias químicas, que a gente chama de neurotransmissores, levando também impulsos elétricos, que é a forma em que os neurônios, as células se comunicam umas com as outras. Aqui está um exemplo de um neurônio, né? Então, que tem a parte do corpo, né? Em que existem as várias ramificações chamadas dendritos, e tem um filamento muito comprido que se chama o axônio, que basicamente é um nervo, né? Esse axônio, esse cabo, pode chegar até, digamos, até 1 metro. Imagina uma pessoa que é alta, em que esse axônio tem que realmente conectar desde a ponta do dedo até a parte da medula. E as terminações do axônio em que vai fazer um contato com um outro neurônio. Então, os neurônios, elas então estão conectadas umas com as outras através, digamos, de uma rede intensa, né, de comunicações. E elas se comunicam umas com as outras através do que a gente chama de sinapse, que é ponto de encontro de um neurônio com o outro. Então, nesses pontos de encontro, é liberado aquelas substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que vão realmente, efetivamente, transmitir a informação. Então, essas substâncias químicas são chamados neurotransmissores. É claro que existem outras substâncias, muitas vezes ingeridas, como drogas, né, que podem ter efeitos similares, causando alterações nesse circuito neuronal. Então, muitas das alucinações provenientes de uso, abuso de substâncias tóxicas é devido ao embaralhamento, digamos, dessas informações devido à entrada dessas substâncias que acabam estimulando esses neurônios. E aqui só um exemplo, um pouquinho mais de animação, né, mostrando o contato dos neurônios e lá várias substâncias que estão coloridas ali, que são a liberação daquelas substâncias neurotransmissoras que acabam propagando a informação. E por fim, digamos, nessa nossa segunda apresentação, existem também as células de suporte, que dão a sustentação aos neurônios, que são chamadas as células gliais. As células gliais, elas dão, digamos, a sustentação às células nervosas, tomando conta delas, né? E aqui vocês podem ver alguns dos exemplos, até nomes interessantes, né? No caso astrócito, oligodendrócitos e micróglias, que desempenham variadas funções no cuidado do neurônio. Então, por fim, nessa nossa segunda apresentação, nós fizemos uma explanação sobre como o sistema nervoso é constituído, é organizado, né, no sistema nervoso periférico e central, e quais são as células que constituem